Fala, família bugrina, tudo bem com vocês? E aí, preparados já para o jogo contra o Novo Horizontino, esquentando os tambores? A verdade é que esse Bugricast aqui hoje é especial. Hoje é mais uma daquelas edições em que a gente não fala do futebol que está rolando agora, não fala do pré-jogo, do pós-jogo. O objetivo hoje é celebrar. E celebrar a conquista do título da segunda divisão do Campeonato Paulista de Profissionais lá em 1949. São 70 anos do título de 49. Aí você pode pensar, mas 49 mais 70, 2019. Gente, mas ninguém pode esquecer que o campeonato avançou o ano de 49 até 1950. Então, no dia 12 de fevereiro de 1950, o Guarani bateu o Batatais por 2-1 num jogo extra disputado lá na cidade de São Paulo, na Rua Javari, o tradicional estádio Conde Rodolfo Crespi. O Guarani começou perdendo 1-0, empatou e depois virou o jogo com um gol de Dorival. Dorival, na época com 17 anos, vindo aí do futebol amador de Campinas, jogando nas divisões intermediárias do Guarani, entrou para o time principal na fase final, contribuiu com gols importantes, um deles o gol do título, e o Dorival é o nosso convidado para ilustrar, para marcar, para celebrar esse dia tão importante na história do Guarani. A gente fala muito sobre 78, a gente fala muito sobre a Taça de Prata de 81, mais recentemente a gente falou sobre o Campeonato Paulista da A2 de 2018, mas o primeiro grande título da história do Guarani foi o Campeonato Paulista da segunda divisão de profissionais em 1949. Então, para marcar essa data, para marcar a celebração desse 70º aniversário, o entrevistado da vez é o Dorival. E eu convido vocês a participarem desse bate-papo. O Dorival é um cara de muitas contribuições na história do Guarani. Vocês vão ver na entrevista que ele não só foi o autor do gol do título, como foi responsável pela revelação de jogadores, foi técnico, foi supervisor e trabalhou aí até mais ou menos pouco mais de 10 anos atrás, honrando as cores verde e branca do Guarani. Parando para pensar, foram praticamente aí quase 60 anos de contribuições entre idas e vindas junto ao Guarani. Jogos importantes, revelações de jogadores também importantes, grandes trabalhos também. Então, convido a vocês a viajarem no tempo e acompanharem essa entrevista comemorando os 70 anos do título de 1949. Senta que lá vem a história. Bom, pessoal do Bugricast, hoje é com muita satisfação, comemorando esses 70 anos do Guarani campeão de 1949, que afinal foi em 50, nós vamos falar sobre isso. É com muito prazer, muita satisfação e com muito orgulho que eu trago aqui um grande convidado, o nosso atacante Dorival, peça-chave na campanha, na parte final da campanha, autor do gol do título na final, no jogo decisivo contra o Batatais. E hoje nós vamos, para marcar a comemoração dessa data, bater um papo com ele, contar um pouquinho de como foi aquela campanha, como foi a festa, como foi a chegada do Guarani na primeira divisão, e também depois falar um pouco mais da passagem dele pelo Guarani, porque se tem gente que tem contribuição para o Guarani em todos os lados, esse alguém é o Dorival. Tudo bem, Dorival? Muito obrigado por atender a gente e espero que a gente tenha um bom papo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu queria agradecer a disponibilidade e também agradecer por esse gol que foi tão importante no acesso do Guarani, viu, Dorival? Vendo bem, foi mais do que um gol, né? Foi um título, foi um acesso, tudo junto, né? Foi denominado depois, no final, Torneio dos Campeões, quer dizer, os campeões das chaves, né? Aí nós vamos explorar um pouquinho mais como foi essa campanha. O Dorival tem uma contribuição muito importante. Mas, Dorival, conta pra gente primeiro. Você, lá em 1949, ainda era um atleta amador do Guarani, né? Começou ali com os garotos antes de chegar no time principal, foi isso? Foi. Eu jogava num time varziano em Campinas
e um diretor do Guarani, do departamento amador, que eu jogando na Várzea, e me convidou para ir fazer parte para ir para o Guarani. Aí eu fui como amador. E o treinador da época me viu jogando nas preliminares e me convidou para fazer parte do profissional. E eu fui como amador e comecei a participar dos treinamentos com a equipe profissional. E me diz uma coisa, Dorival, como que era naquela época? Porque o Guarani, o Zusa tinha acabado de ir embora, né? O Zusa é o maior artilheiro da história do Guarani, mas o Guarani tinha o China, tinha o Dirceu, tinha você chegando. Como que foi essa substituição aí da saída do Zusa e a chegada dessa molecada boa pra caramba? Aí veio o campeonato da segunda, né, de 1949, e o Guarani contratou diversos jogadores, né? Para você ver, a escalação do Guarani de 1949, que desceu o campeonato, era Arlindo Orestes Grita, Godet, Luiz de Almeida e Alcides, Amado, Chiquinho, China, Piolim e Dirceu. Esse foi o time que disputou o campeonato e classificou para o torneio dos campeões, né? E diz uma coisa, aí o Dorival começou com tudo, o Belo Homem era o técnico, e aí gostou do seu futebol. O Guarani se classificou, né, em primeiro lugar, foi campeão da chave, e eram 4 chaves, não é, Dorival? Eram 4 chaves, Eram 4 grupos, e aí classificou em cada grupo quais times mesmo? Foi o Guarani, Batatais, Uchoa e Linense. Então Guarani, Batatais, Uchoa e Linense. E aí entrou em campo o Dorival, primeiro jogo da fase final. Guarani jogou contra o Uchoa e ganhou o jogo, foi isso? Foi. Aí na época o Amado, que era o ponta direita titular, não vinha bem. Aí o Belhone, eu fui escalado contra o Uchoa aqui em Campinas. Vencemos por 2-0 e eu fiz o segundo gol. Na estreia, já logo de cara, começou fazendo gol. Qual que foi a emoção de fazer um gol, Dorival, logo no começo? Pra mim, nem sabia. Se saiu de um amador novo que a gente era, né? E logo na primeira partida fazer um gol, o campo do Guarani era um pastinho, tava completo, era pequeno, sempre enchia, né? Nem sei dizer o que eu senti na hora. E diz uma coisa, tinha algum familiar seu acompanhando o jogo? Tinha meus pais, meus irmãos, minhas irmãs. Eles não perdiam o jogo do Guarani. Então foi um Só momento... como eu era muito novo, houve outros jogos, né, que o Guarani foi jogar em Batatais em seguida. E eu não fui porque o Belhome me tirou e colocou o outro na ponta direita. Mas como que é isso aí, Dorival? Marca o gol da vitória no primeiro jogo e no segundo nem foi pro jogo? Não, nem fui pro jogo. Concentrei tudo com o pessoal, mas não viajei. Porque aquele tempo não tinha reservas, né? Só jogava os 11. Não havia substituição. Aí depois eu voltei no segundo turno. Por coincidência, voltei contra o Uchoa lá em Uchoa. Era a penúltima rodada. Esse jogo foi bastante emocionante, a gente já vai chegar lá, só para contar para todo mundo que está ouvindo aqui. Então o Guarani estreou na fase final, fez 2-0 contra o Uchoa, em seguida foi até Batatais, empatou 1-1. O gol do Guarani foi marcado pelo Dirceu. Dirceu de pênalti, se não me engano, né? Isso, Dirceu. E aí depois o Guarani fechou o turno contra o Linense em casa, no Pastinho. Esse você também não jogou, Dorival? Esse jogo não, eu participei a semana toda dos treinamentos e não joguei. Parece que empatou, né? O Guarani perdia por 2-1 até o último minuto. O Dirceu fez o primeiro gol do Guarani e aí no último minuto o China empatou. China, outro grande atacante da história do Guarani. O placar final ficou 2-2. 2-2, né? Aí vamos para o segundo turno. A partida de volta, fomos lá para Lins jogar contra o Linense. Esse você já estava de novo? Esse já estava. Não viajei também. Participei a semana toda dos treinamentos, mas não viajei com a delegação, não. E aí o Guarani foi para Lins e perdeu de 3-1 do Linense. Ali foi uma situação muito complicada, né? Porque o Guarani já começava a perigar a conquista do título. Estava muito difícil aquela época, Dorival, como é que foi?
Estava difícil porque depois veio um novo jogo com o Showa, né? Isso. Foi um novo jogo com o Showa. E o Batatais jogava em casa. Nós não podíamos nem empatar aí o Showa, nós tínhamos que ganhar. Se o Batatais vencesse esse jogo que jogava em casa, já era uma rodada antes, era campeão. E nós fomos o Showa e ganhamos 5-4, um dia chuvoso. Então, mas esse 5-4, ele é extremamente emocionante, porque o Showa fez 2-0, né, Dorival? Fez 2-0, é um dia que chovia bastante, aí nós empatamos, ficamos empatados 4-4, quando nós fizemos o quinto gol. Eu bati o escanteio, o Godet fez o gol de cabeça, e terminou o jogo 5-4. Isso, o Showa fez 2-0, o Guarani empatou. Aí o Showa fez 3-2. 3-2. O Guarani empatou de novo. 3-3. Aí o Showa fez 4-3. Aí Certo. o Guarani empatou 4-4. E no último lance do jogo, o Dorival bateu escanteio, o Godet fez 5-4. E o Guarani, que não podia nem empatar, voltou para Campinas com a vitória, um 5-4 Salvador. Lembra bem desse dia então, Dorival? Lembro bem, inclusive, nós fomos de trem, ficamos concentrados em Catanduva. Já fomos na quinta-feira para Catanduva para jogar em Uchoa, que é perto, né? Fizemos os treinamentos lá e jogamos no domingo. O interessante que foi muita torcida, foi uma torcida do Guarani muito grande, como a torcida do Guarani sempre acompanha, né? Então... E a torcida foi de trem e ganhamos o jogo e voltamos no mesmo trem de Uchoa para Campinas, junto com a torcida. Foi uma festança, a noite inteira festando. Então vocês foram antes e voltaram com a vitória junto com a torcida? Junto com a torcida. Aí foi bastante gente. Que legal essa história, hein? Foi muito bonita aquela viagem. E aí chegamos no dia do jogo decisivo contra o Batatais. Decisivo porque o Guarani precisava ganhar. O Guarani, eles vieram jogar aqui pelo empate. Isso. Certo, né? Que inclusive veio bastante torcida lá de Batatais. E nós precisávamos ganhar e vencemos bem, né? Esse jogo, o Guarani, como o Dorival falou, se empatasse, quem subiria era o Batatais. Era o Batatais. E o Guarani precisava ganhar de 1-0, de 10-0 e iria para um jogo extra, né? Um jogo extra, porque naquele tempo só valia os pontos, né? Não tinha, era só os pontos que valiam, né? A oportunidade era 2 pontos, né? E eles levaram vantagem de 2 pontos. Não tinha o desempate por vitórias, por gols pró, era só o ponto. Não tinha nada, não tinha. Eles tinham 2 pontos de vantagem pro Guarani. Aí nós fizemos 5-0 no Batatais. Conta um pouquinho desse jogo, Dorival, aquilo que você lembra, porque também foi especial para você que fez 2 gols, né? Foi especial porque o jogo começou em 7 minutos e já tinha feito 2 gols. Nossa. 2-0 pro Guarani. E depois eu participei do terceiro gol, eu fiz uma jogada e parece que foi o Piolín que fez o terceiro gol. Foi uma jogada minha. E aí depois o China parece que fez um outro, não sei que foi 5-0. 5-0. 5-0. Foram 2 gols do Dorival, um do Piolín, um do Dirceu e um do China. E um do China. Isso mesmo. 5-0. E aí, Dorival, como é que foi a festa depois desse jogo? Porque o Guarani estava na briga de novo pelo acesso, né? Ah, sim. Aí teve uma festança ali. Inclusive a sede do Guarani era em São Paulo, era pertinho do campo ali. E aquele dia me carregaram, inclusive eu tenho o filme, né? O pessoal me carregando, tá? Aí depois fomos para a Folha de São Paulo e teve a festa lá na Folha de São Paulo à noite. Mas aí a festa também durou pouco, porque... Durou pouco. Porque aí tinha que o jogo de decisão na Rua Javari contra o Batatais. Contra o Batatais. O Javari no domingo seguinte, né? E aí valia quem ganhasse subia, né? Subia. E como que foi a preparação aí, Dorival? O Guarani viajou antes? Como é que foi, o senhor lembra? Não tinha essas coisas. Viajamos no dia. No dia? Inclusive nós fomos de carro, cada diretor levou nos seus carros 3 jogadores, né? E fomos de carro para São Paulo. Então, e se não me engano, parece que almoçamos aqui e fomos de carro para Rua Javari. Vejam que interessante, pessoal que está ouvindo a gente. Hoje tem concentração, hotel, ônibus.
Naquela época, cada diretor levou 3 jogadores no carro no mesmo dia do jogo, hein? No mesmo dia do jogo. Hoje não, hoje viajam um dia antes de avião, né? Se é longe a viagem, vai de avião, mas viajamos no dia. E a torcida foi em peso, Dorival, para esse jogo? Foi, a Rua Javari. Inclusive minha família foi todos. Olha só. Foi todos, mais uns parentes. A Rua Javari, acho que foi um recorde de público esse dia no jogo com o Batatais. E quem apitou o jogo foi um árbitro estrangeiro, Mr. Sunderland. Mr. Sunderland, parece um argentino, né? Ele era um estrangeiro. E como que foi? Como que foi um juiz gringo apitando o jogo? Ele já parece, eles tinham apitado algumas partidas lá no campeonato, né? Paulista. E aí a federação trouxe esse juiz para apitar a partida. Na oportunidade eu nem sei porquê também. E tava o estádio cheio, ele já devia estar acostumado, né, com o futebol brasileiro, mas o que importava era que era o Guarani que estava em campo, representando Campinas, representando a nossa cidade, as nossas cores. Aí quando o jogo começou, o Batatais fez 1-0, não fez, Dorival? Fez 1-0, nós saímos perdendo. Então, olha só. E como é que foi ali? O senhor lembra do gol sofrido? Lembro. Eu não lembro quem fez, não sei se foi Américo, um meia esquerda deles que fez. Eles saíram 1-0, parece que saíram ganhando 1-0 o primeiro tempo, né? Foi. Eu tenho aqui um registro que foi o Américo que fez o gol e a jogada foi feita... foi o Américo, não foi? E a jogada foi feita por um jogador do Batatais chamado Tonho Rosa, que parece que era um dos melhores do time. Tem a ele e o irmão dele, né? Tinha o Tonho Rosa e Luiz Rosa. Um era meia direito, outro era centroavante. E tinha o ponta direito o Dido, que posteriormente jogou no Guarani. Dorival, o senhor sabe, eu conversei com o Bugrino um tempo atrás e ele me contou que o Dido estava nessa partida representando o Batatais. Eu não sabia disso. O Dido foi um grande atacante da nossa história. Foi. Eu não sabia disso. Jogou depois do Guarani, o Dido. Aí nós fomos pro intervalo perdendo o jogo. Por acaso o senhor lembra aqui que o Belo Homem conversou no vestiário? Como é que foi lá? Lembro, porque ele era muito bom treinador. Primeiro ele procurou acalmar o time, né? Acalmar e fez algumas modificações táticas para o jogo do segundo tempo. Aí voltamos ao segundo tempo e dominamos o Batatais. Aí o Zico empatou. O Zico empatou, e inclusive no comecinho do segundo tempo, o Dirceu estava machucado esse jogo, né? O Dirceu não jogou o Zico. Isso. O Dirceu machucou aqui na partida 5-0 em Campinas. E aí ficou fora da partida em São Paulo. E aí entrou o Zico no lugar dele e empatou o jogo logo no comecinho do segundo tempo. Logo no começo do segundo tempo. Aí voltamos pro jogo. Aí voltamos pro jogo, depois teve uma jogada que começou com o Godê no meio de campo, o Chiquinho chutou, a bola pegou na travessão, no rebote eu fiz o gol da vitória. E aí logo depois, né, que eu tenho aqui aos 10 minutos, o Dorival entrou para a história do Guarani ao fazer o gol do título. O empate foi aos 4 minutos e o Dorival fez o gol do título aos 10 minutos. Jogada do Godê e o Dorival ali na pequena, dentro da área, né, da Rua Javari, fez o 2-1. 2-1. E como que foi esse gol? O Chiquinho foi um chute do Chiquinho, a bola bateu no travessão e no rebote peguei o rebote e fiz o gol da vitória. Joguei quantas? 4 partidas e fiz 4 gols nas finais. Eu faço uma correção aqui, o gol foi aos 34 minutos. 34 minutos do segundo tempo. 34. Dorival garotinho, fazendo ali a 4ª apresentação com a camisa do Guarani. É garoto de ouro. E aí acontece que esse lance é polêmico, né, Dorival? O pessoal do Batatais reclama até hoje que o Godê pegou na mão. Não pegou na mão, né? Não, foi um lance no meio do campo. O Godê dominou a bola, mas assim, no peito, assim, sabe? Aí deu pro Chiquinho, o Chiquinho chutou na travessão, aí eu perdi. Houve 2-3 lances depois, né? Aí quando saiu o gol, eles reclamaram, foram pra cima do juiz. E aí começa uma grande confusão, que os jogadores do Batatais, achando que a jogada foi irregular, vão pra cima do juiz e acabam abandonando o campo, não é? Abandonaram o campo. E aí... O juiz esperou o tempo certo
e deu o Guarani como vencedor. E aí, problema deles, vitória nossa, o título é nosso, gol de Dorival. Aí foi boa a festa, né? Mas como é que foi? De lá voltou todo mundo de carro de novo? Não, aí os diretores do Guarani, nós voltamos de trem. Ah, de trem. Porque tinha muita gente em São Paulo, aí nós voltamos de trem junto com a torcida. E descemos, chegamos na estação Cultura, e descemos a 13 de maio até Francisco Glicério, os jogadores, diretores com a torcida. E fomos para a Ponte São Paulo. E na Ponte São Paulo aí a festa varou a noite toda. Essa não tinha problema, podia durar a noite toda que não tinha mais jogo, né? Não tinha mais jogo. Não. E depois o importante também, não sei se você deve saber, houve o Carnaval da Vitória, porque estava perto do Carnaval, né? Ah, essa história eu não conheço, Dorival. Foi em fevereiro, foi aquela semana. Aí o Guarani no sábado seguinte fez lá na Fonte São Paulo Festa da Vitória. Chopes e churrasco à vontade e de graça para todo mundo. Mas para marcar a ida para a primeira divisão de profissionais. A festa do Guarani é a primeira divisão. Houve uma festa muito grande, todos os jogadores participaram, a torcida, isso varou também, foi até de madrugada. Essa é provavelmente aí a primeira grande história do Guarani, e é muito legal falar com o Dorival, autor do gol do título, peça super importante nessa campanha. Só para resumir aqui, em 1949 o Guarani jogou 31 vezes, 31 jogos, foram 23 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Guarani marcou 85 gols. Uma grande campanha, Dorival, para ficar marcado para a história para sempre, né? Artilheiro foi China, né? Artilheiro foi o China, exatamente. Exatamente. E aí começou a carreira do Dorival, jogador de futebol profissional, né, Dorival? Jogou? Foi. Como profissional. Foi como profissional. Meu primeiro contato com o profissional foi em 1950. E aí ficou no Guarani? Fiquei no Guarani até 51, depois fui vendido para o Botafogo de Ribeirão. Posteriormente fui para o Rio, do Rio voltei em 59 para o Guarani. E aí em 59 como jogador, e aí alguns anos depois já indo para a comissão técnica. Conta um pouquinho da sua passagem como treinador do amador, do aspirante. Depois em 64 eu fui convidado para ser treinador do Guarani ia disputar o aspirante naquele ano, né? E eu fui montando o time, fui pegando uns jogadores amadores de São Paulo, veio Nelsinho, nós fomos buscar o Babá em Mogi Guaçu e montamos um time bom. Inclusive nós perdemos o título pro Corinthians. O Corinthians tinha Rivelino, o Corinthians tinha um time muito bom. Mas o aspirante trabalhava pro time de cima, né? Para formar jogador pro time de cima. O Guarani vinha vindo mal no campeonato, o Renganesp, um jogo em Bauru, como o Noroeste não tinha aspirante, o Renga falou para mim, eu vou pôr, como vocês não vão jogar, não tem jogo no aspirante, eu vou colocar o ataque lá em Bauru. O Guarani vinha vindo mal no campeonato naquele ano, sabe? Aí colocou esses meninos lá, o Guarani ganhou de 5 do Noroeste lá. Aí os meninos não saíram mais. Se não me engano, na oportunidade, o Guarani foi o time que mais pontos somou no segundo turno do Campeonato Paulista. Tudo graças ao trabalho do Dorival, encontrando Joãozinho, Nelsinho, Babá, Carlinhos, que se juntaram com o Américo Murolo e foram base daquele time que acabou enfiando 5-1 no Santos e é um dos maiores ataques da história do Guarani. Uma grande contribuição, hein, Dorival? A gente estava lá para isso mesmo, né? Humildade de tudo. E aí, como é que foi? Você continuou como treinador e voltou para o Guarani nos anos 70? Não, aí eu continuei em 64 como treinador, né? Veio alguns jogadores do time de cima, desceu. Aí nós perdemos o título na última partida do campeonato, numa preliminar do Guarani contra o Corinthians na Fazendinha. Nós perdemos de 3-2 e o Corinthians foi campeão. Mas se os meninos não saírem do time, a gente ia ser campeão com facilidade. Aí o time caiu muito com a saída deles, porque a gente goleava todo mundo, saía fora, goleava.
Teve um jogo aqui, nós pegamos o 15 Brascaba, parece que ganhamos de 12. Nossa Senhora. Na preliminar do 15 Brascaba. Aí em 65, eu não lembro quem foi o treinador. A Renga saiu, aí eu fui treinador do time profissional em 1965. Primeira vez. Pela primeira vez, foi o time de cima em 65. Trabalhei o ano, depois saí no final do ano. Aí continuei trabalhando, depois voltei em 68, fui treinador do Guarani. E 68 não, voltei em 66. O Guarani estava caindo, onde houve uma partida extra no Pacaembu. Você deve saber desse. Contra o Noroeste de Bauru numa chuva. Contra o Noroeste de Bauru, então. Uma aí chuva eu tinha parado de ser treinador. Aí foram me buscar, faltavam umas 5 rodadas, o Guarani estava em último lugar. Aí andamos ganhando alguns jogos e terminamos. O último jogo era lá em contra o Noroeste de Bauru. Nós perdemos 2-1 no último minuto. O empate já livrava o Guarani. Aí viemos a Campinas, aí a federação já marcou uma partida extra no Pacaembu. Eu era treinador naquela oportunidade. Nós ganhamos do Noroeste por 3-1 e permanecendo na primeira divisão. Foi 3-1, o Noroeste começou ganhando de 1-0, Carlinhos empatou, Wagner fez 2-1 e Oswaldo Ponte Aérea fez 3-1. E Oswaldo fez 3-1. Foi uma partida importante na nossa história. Uma teve uma importante que dava medo porque chovia muito, né? E nós conversamos no vestiário, cuidado para não tomar gol, porque fica difícil com esse aguaceiro. E tomamos o gol. Mas depois viramos e ganhamos bem 3-1. E aí tem uma passagem sua também, Dorival, com o Guarani em 72, né? Na excursão para a Europa. Ah, sim, aí eu já era supervisor, né? Ah, sim. Aí eu trabalhei como treinador em alguns clubes. Depois de 72 eu fui convidado pela diretoria do Guarani para ser supervisor. Aí eu iniciei minha carreira como supervisor. E de vez em quando saía algum treinador, eu quebrava o galho como treinador, como supervisor e treinador, até a contratação de outros. Mas houve anos que me ia bem na minha mão e eu ficava até o final do ano. Eu contratava, eu voltava como supervisor. E como que foi essa passagem na Europa, Dorival? Com Flamarion, Amaral, o Wilson, Tobias, como foi? Quem mais? Creighton, Washington. Foi uma passagem muito boa. Inclusive nós só perdemos um jogo, foi na Romênia. Romênia? Em Craiova, numa cidade lá que tinha muitos estudantes. Nós fomos roubados. Foi o único jogo que nós perdemos, o resto ganhamos. Jogamos em diversos países, né? Jogamos na Espanha, na França, na Grécia, no Kuwait. Na Turquia? Na Turquia, no Irã. Junto com o seu Zé Duarte como treinador, né? O Zé Duarte como treinador. E o Pedro Toledo Filho, o Pedrinho como preparador físico. Ficamos 68 dias, né? Dorival, quando que foi a última passagem do senhor pelo Guarani? A última passagem? Depois eu voltei, eu saí do Guarani, depois eu voltei em 71, a trabalhar, porque o Guarani montou um time, disputavam segunda divisão, terceira divisão, do Pirassununga, Guarani Pirassununga, em 71. Eu fiquei lá em 71, 72, quando veio o Alex, veio o Juninho, veio uns 3 jogadores de lá. 2001, né, Dorival? 2001 e 2002. Isso. Eu lembro dessa, é uma parceria, né, que o Guarani fez com a Pirassununguense. Com a Pirassununguense. E eu trabalhei lá. 2001 eu ficava lá, de terça até domingo. Depois de 2002, eu assumi também aqui o departamento amador. Eu ficava aqui de manhã, depois do almoço eu ia para Pirassununga, todos os dias. E depois no domingo eu ia para lá que tinha os jogos, né? Depois voltei em 72, trabalhei até em 77, no departamento amador do Guarani. Dorival, são mais aí de praticamente 55 anos indo e voltando no Guarani. Começou com um gol de título, provavelmente aí, a primeira grande conquista da história do Guarani. E aí contribuiu de todas as formas. É muito legal ouvir a sua história,
ouvir todas essas passagens aqui pelo Guarani, viu? Nesse dia tão especial, né? De 70 anos da comemoração do título paulista da 2ª Divisão. Eu fico até contente com essa entrevista, que fui lembrado, né? E participar dessa comemoração. Dorival, a gente... Dos 70 anos da subida do Guarani para a Divisão Especial Paulista. Dorival, a gente tem que sempre ser grato às pessoas que ajudaram a fazer o Guarani grande, porque com certeza o título brasileiro de 78 também começou nessa época, em 1949 e 50, quando o Guarani começou a jogar frente a frente, cara a cara, contra os grandes de São Paulo, né? Então a chegada ao profissionalismo, a 1ª divisão, tem muito de importância na história do Guarani, e você é responsável direto pelo gol do título, né? Tem uma parte escrita na história. Você é uma referência para todos nós. Muito obrigado. Para mim é muito importante ter participado da história do Guarani. E o coração continua verde e branco, né, Dorival? Verde e branco. Eu moro aqui pertinho do campo. Isso mesmo. Eu sei que tem um neto fanático pelo Guarani também. Meu neto não perde jogos. Eu fico mais na televisão. Muito bom. Sofrendo na televisão, mas fico. Vamos torcer por dias melhores, né, Dorival? É que nós esperamos, né? Se Deus quiser. Eu agradeço muito a ligação, Dorival. Muito obrigado aí pela entrevista. Agradeço essa conversa. Acho que foi muito legal. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando sobre a campanha de 49, as suas histórias, mas a gente pode deixar para uma outra oportunidade e falar sobre outros assuntos. Pode ser? Pode ser. Eu que agradeço, muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigado, Dorival. Um grande abraço e mais uma vez, obrigado. E um abração à coletividade bugrina. Obrigado, muito obrigado. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem do Bugricast a esse título tão importante, praticamente ali onde tudo começou na história vitoriosa do Guarani. Claro que antes o Guarani tem muitos títulos no período amador, títulos de campeão campineiro, campeão amador do interior, campeão amador do estado, mas é ali, na virada dos anos 40 para os anos 50, que o Guarani vira profissional. E eu até fiz a brincadeira durante a entrevista que o título de 78, de campeão brasileiro, claro, de profissionais, começou a ser construído lá quando o Guarani deu seus passos rumo ao profissionalismo. E logo de cara, o Guarani conseguiu o título em cima do Batatais, num jogo polêmico, num jogo cheio de confusão, mas que vocês viram que desde o começo a torcida bugrina estava lá empurrando o time, em viagens de trem, em festas em Campinas, carregando os ídolos, fazendo um grande momento. Muito tempo se passou, vocês viram como o futebol mudou, não existia concentração. Imagina, o Guarani foi jogar uma final de campeonato viajando no dia do jogo. Então hoje, até se apropriando um pouco das palavras do Carpini, hoje tem muita coisa por trás do futebol. Tem assessor, tem empresário, tem concentração, tem preparação disso, preparação daquilo. Claro que o futebol também mudou, mas a verdade é que, mesmo fazendo de forma muito simples, de uma forma bem singela, o Guarani também conseguiu grandes conquistas. Espero que vocês tenham gostado. Quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao neto do Dorival, que fez aí o nosso meio de campo com o telefone. Enfim, o neto do Dorival é um cara bastante importante para a gente conseguir esse contato. Espero que vocês tenham gostado, viajado no tempo, e nunca se esqueçam, o título de 49/50 é muito importante na história do Guarani. E a missão desse Bugricast também é não só resgatar a importância do título, mas também dar voz ao Dorival, o autor do gol do título, ainda vivo, já com bastante idade, mas convivendo o dia a dia do Guarani com o coração verde e branco e sendo muito grato a tudo aquilo que o Guarani contribuiu na vida dele como jogador, como treinador, como supervisor, enfim, em quase nesses 60 anos de serviço prestados ao Guarani. Valeu, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado. Esse é o Bugricast, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota.
nada, hoje sempre Guarani.